A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 7, da revista da nossa escola dominical, que tem como título Davi é ungido rei. O texto áureo nos diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 13. A verdade prática nos diz: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer gigantes. Meus amados, hoje nós vamos estudar sobre a unção de Davi. É um tema maravilhoso, especial, que nos chama bastante atenção. Tudo que nós vamos fazer na obra do Senhor é necessário termos preparo. E é o Espírito Santo, o agente, que nos capacita para nós realizarmos a obra do Senhor. Qualquer trabalho que vamos fazer, nós não teremos condições de realizar se não tivermos a capacitação espiritual. Deus, Ele não conta somente com as nossas capacidades físicas, moral, intelectual, financeira, social. Deus, Ele conta conosco, mas com a participação do Espírito de Deus em nossas vidas, é que nós vamos nos tornar preparados para nós realizarmos a obra do Senhor. Foi nesta condição que Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir um novo rei em Israel, para ungir Davi, o homem segundo o coração de Deus. O conceito de unção do Antigo Testamento ele é bastante amplo. Nós vemos que a unção ela se manifesta trazendo capacitação para os reis, para os sacerdotes, para os profetas e tantas pessoas que Deus ele levantou e usou no Antigo Testamento, homens, mulheres, como também na Nova Aliança. Deus continua agindo, operando na igreja através do Espírito Santo. Existe essa parceria entre o humano e o divino, onde o Espírito de Deus ele sempre prepara pessoas para a seara do Senhor. E nós sabemos que a unção de Davi foi um preparo de Deus para que Davi ele pudesse realizar uma grande obra para o Senhor. Da mesma forma, Deus levantou juízes, Deus levantou profetas, sacerdotes, mulheres, homens, em toda a história do Antigo Testamento. E nós vemos também em nossos dias, na Nova Aliança, o Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes sobre a igreja. Ele continua na igreja, capacitando, levantando, instruindo, dando graça e sabedoria para que nós possamos realizar a obra do Senhor. No tópico primeiro, nós vemos aqui dizendo: Davi, o rei ungido. Veja bem, meus amados, no ponto primeiro, a nossa lição nos diz significado e propósito da unção. Existem duas palavras que identificam a unção do Antigo Testamento. Uma delas é suque, a outra é machá. Suque é uma palavra que aponta para a unção com óleo sobre o próprio corpo, ou então sobre a cabeça de um visitante ilustre que chega a uma casa. A palavra grega para suque é aleifo e diz respeito não somente à unção com o óleo no corpo, mas também
sobre os enfermos, sobre a cabeça dos visitantes e sobre os enfermos. Observe que no que diz respeito a suque, ou a leifo no Novo Testamento, nós vemos a visita de Jesus, que foi à casa de um fariseu. E quando Jesus chega naquela casa, uma mulher pecadora, ela entra naquela casa portando um vaso de alabastro, unguento, cheiroso. E aquela mulher, ela vai por trás de Jesus, ajoelha aos seus pés, começa a chorar, derramar lágrimas, enxugar com os cabelos, beijava os pés de Jesus. E ela quebrou aquele vaso de alabastro e derramou sobre os pés de Jesus e enxugava com os cabelos. Aquele fariseu censurou Jesus pelo fato de Jesus permitir uma mulher pecadora estar a seus pés. Jesus, ele chama a atenção daquele fariseu e diz: Simão, certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários, outro devia 50 denários. Eles não tinham com o que pagar. E aquele credor perdoou a ambos. Qual dos 2 amará mais? Aquele fariseu analisou e disse: certamente aquele que mais devia. Jesus então chama a atenção daquele homem e diz: Simão, tu disseste bem. Eu entrei na sua casa e você não me deste água para lavar os pés. Mas esta mulher, ela regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Quando entrei na sua casa, você não me deste ósculo. Mas ela, desde que entrei aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Quando entrei aqui na sua casa, você não me ungiste a minha cabeça com óleo. E ela está ungindo os meus pés com este unguento. Por isso que eu digo, perdoado são os seus pecados. Então a prática da unção com óleo era uma unção cordial, de amizade, de uma visita ilustre, de algum ente querido que chegasse em casa. Então esta prática, ela era tanto no Antigo Testamento, através da palavra suque, como no Novo Testamento com a palavra aleifo. Nós vemos que esta unção, ela é uma unção que era praticada também para os enfermos, conforme Mateus no capítulo 6 e o versículo 13, e Tiago no capítulo 5, versículo 14. Nós vemos a prática da unção para os enfermos. Mas no que diz respeito à palavra machá, no Antigo Testamento, ela significa untar ou cobrir com azeite. E esta palavra, ela fala de uma unção poderosa, de uma unção completa, de um derramamento de azeite. Nós vemos que esta palavra, massá, ela dá a direção para a palavra Machia, que significa Messias ou ungido. Vemos também, amados, que a palavra grega, a palavra no Novo Testamento para machá é crio, que também vem a palavra Cristo. Então nós vemos que a palavra machá, ela é a palavra apropriada para a unção dos reis, dos sacerdotes, dos profetas do Antigo Testamento. No ponto de número 2, está escrito o simbolismo da unção. Existe 2 simbolismos na unção com o azeite, na palavra machá, que significa ungir, cobrir, untar. Existe 2 simbolismos. O primeiro simbolismo é o literal. O literal era o ato de alguém ungir um rei, por exemplo, assim como fez Samuel, que foi designado por Deus para ir à casa de Jessé
ungir um novo rei. Então esta palavra ungir, ela tem um simbolismo literal e um simbolismo espiritual. Qual seria o simbolismo literal? Era o ato de realizar aquela liturgia de unção. O simbolismo literal era uma prática pública, era visível, mas ela simplesmente dava um credenciamento, credibilidade perante os homens. Mas ela não dava credenciamento espiritual para o exercício da função. Ela apenas habilitava, mas não credenciava. Veja que a expressão espiritual, o sentido espiritual, ou seja, o simbolismo espiritual, que aquela unção pública manifesta perante os homens, ela tinha em relação ao sentido espiritual, era que, enquanto no sentido literal apenas era uma unção externa, era o óleo que era derramado sobre a cabeça, ela agora simbolizava um derramamento do Espírito Santo no interior do ser humano. Era a capacitação espiritual para o exercício da função. Veja que Deus, ele ordenou a unção com o azeite, que simboliza a unção espiritual. Foi assim que Deus, ele trabalhou desde os tempos antigos até a nova aliança, capacitando pessoas através do Espírito Santo para realizar uma obra. Veja que a unção, ela simboliza o derramar do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa que foi chamada por Deus. O derramar do Espírito Santo é a capacitação espiritual, é a forma que Deus ele utiliza para capacitar, para enfrentar os obstáculos, tanto da vida terrena, como do reino espiritual das trevas. Somente com a capacitação espiritual é que o ser humano ele tem condições de enfrentar as barreiras ou então as obras do inimigo. Então nós vemos, meus amados, que esta forma literal ela foi manifesta na vida de Saul, quando Samuel ungiu Saul. E vemos que no ato literal se manifestou o espiritual. Porque foi quando Samuel ungiu Saul com o azeite, depois nós vemos Samuel, ou melhor, nós vemos Saul sendo cheio do Espírito Santo, inclusive profetizando. Vemos que no caso de Davi, quando Samuel, ele unge Davi, unção literal, com azeite derramado sobre a cabeça, vemos a Bíblia dizendo, no capítulo 16 de 1 Samuel, que a partir daquele dia, Davi, ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O termo machá no Antigo Testamento, como crio no Novo Testamento, descreve também a unção do Messias. Nós vemos que Jesus, ele foi capacitado com o Espírito Santo para fazer a obra de redenção. Os teólogos acreditam que a unção de Cristo aconteceu quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O Espírito do Senhor veio sobre forma de uma pomba corpórea e repousou sobre Jesus. E naquele momento ouviu-se a voz de Deus dizendo: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo." Foi na autoridade e no poder do Espírito Santo que Jesus ele chegou na sinagoga em Nazaré.
Lucas capítulo 4, versículo 18, relata esse episódio, que Jesus ele tomou o rolo, as escrituras, a Torá, e ele leu e ele falou dele mesmo dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos que o apóstolo Pedro, ele relata a unção sobre Jesus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o versículo 38. Pedro, quando estava em Cesareia, na casa de Cornélio, ele fez um grande discurso, e ele relata a unção do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E no capítulo 10, o versículo 38, olha o que o apóstolo ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção do Espírito Santo é a unção que capacita. Esta mesma unção que estava sobre Jesus, o apóstolo Paulo relata esta unção também sobre a igreja, sobre os cristãos. Vemos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 e 22, olha o que Paulo ele relata acerca desta unção espiritual. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós temos esta unção, nós temos esse poder na nossa vida, porque o Espírito Santo ele foi colocado na igreja. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 20, o apóstolo relata: vós tendes a unção do Santo e sabeis todas estas coisas. Veja que a unção, ela no Antigo Testamento, ela destinava a separação de obreiros para a obra, separação de sacerdotes, de profeta e de reis. Veja que esta unção, ela era a unção completa, ou seja, era coberto com óleo, ou seja, era untado com óleo. Nós vemos no episódio em que Deus ordenou Moisés ungir Arão. Moisés então pega o óleo, o azeite, e coloca sobre a cabeça de Arão de forma completa. Nós vemos o relato no Salmo de número 133, quando a Bíblia diz que a união é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a sua barba e vai até a orla dos seus vestidos. Veja que aquela unção é uma unção poderosa, é uma unção completa. O corpo foi untado, as vestes ficaram molhadas com aquele azeite. Por quê? Porque a unção era sobrenatural, era unção de capacitação para o ministério. E a unção que recaía sobre o sacerdote era a unção de santidade. A unção que vinha sobre o rei era a unção de autoridade. E a unção sobre o profeta era a unção de profecia. Então tudo isso era realizado de forma completa no Antigo Testamento. E a palavra machá é a que designava esta unção completa. No ponto de número 3, a unção sobre Davi. Nós vimos que o autor sagrado, ele relata a unção de Davi
Samuel, ele foi enviado por Deus até a cidade de Belém para ungir o novo rei. Deus então manda Samuel preparar o vaso de azeite. Aquela unção não precisava ser uma unção discreta, sem muita popularidade. Então, Samuel ainda gozava de uma grande simpatia por Saul, mas Deus já tinha desistido de Saul, já tinha designado um novo rei, Davi. E vemos então ele indo para aquele local para realizar aquela unção. Nós vemos, meus amados, que a presença de Samuel ali em Belém, ela chama muita atenção. Samuel era um homem importante, ele era sacerdote, era juiz, era profeta, e era um homem muito ocupado. Quando ele chegou ali em Belém, chamou a atenção, perguntaram: é de paz a sua vinda? Porque por ser juiz, poderia ser uma visita de juízo, poderia ser uma visita para ele transmitir uma mensagem profética, quem sabe de juízo também para a cidade ou para o povo. Mas ele então se apresenta apenas como uma visita cordial para oferecer um sacrifício. Vemos que naquele episódio os filhos de Jessé, eles passaram todo à frente de Samuel e Deus não escolheu nenhum daqueles. Davi, ele estava ausente cuidando das ovelhas, e quando Samuel pergunta a Jessé se acabaram os mancebos, então ele tem notícia que o menor estava no campo e ele mandou chamar. Foi então, meus amados, que quando Davi ele chegou no cerimonial, Deus então relatou a Samuel que era aquele. Davi era talvez ali o menos, que tinha um estilo para rei, o menor, o mais simples, tanto no aspecto como na idade. Ninguém esperava que Deus ele fosse ungir um rei tão jovem. Mas Deus já havia desistido de Saul. Então Deus agora tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Este homem ainda era jovem, mas Deus então unge Davi para prepará-lo, Davi, para o exercício do seu reinado. A Bíblia nos informa que daquele momento em diante o Espírito do Senhor começou a trabalhar em Davi. Começou a mover, começou a agir sobre Davi. E foi desta forma que Deus então inicia a sua trajetória, o seu credenciamento para que Davi pudesse ser um grande rei. Amém, amados? No tópico de número 2, está escrito: Davi, o rei que era servo. Ponto 1. Ungido servindo. Veja só, mesmo Davi sendo ungido rei, ele não abandonou a sua posição, a sua postura de servo humilde. Muitas pessoas, quando recebem o credenciamento, recebem a capacitação para exercício de uma função, eles se isolam, se sentem importantes. Mas nós aprendemos aqui com Davi que esta postura, ela tem que permanecer na simplicidade, na humildade, até porque quem recebe o credenciamento para um cargo, ele recebe o credenciamento não para ser servido, mas para servir. E foi nesse clima que Davi ele continuou sendo servo, continuou servindo. E Deus então começou a aprimorar a vida de Davi. Foi nesta posição simples, humilde, de um servo, que ele foi introduzido na corte de Saul para começar a dar os primeiros passos, vivendo ali próximo de Saul.
No ponto de número 2, nos diz: o Espírito do Senhor se retira de Saul. Veja, meus amados, por que o Espírito do Senhor retirou de Saul? No capítulo 16 do livro de 1 Samuel, Deus ele fala para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Infeliz é o homem que Deus rejeita. Quando Deus rejeitou Saul por causa da sua postura, por causa da sua rebeldia, por causa das suas atitudes, Deus rejeitou Saul. E ao fato de Deus rejeitar Saul, o Espírito do Senhor se retira de Saul. O homem sem o Espírito do Senhor, ele não é nada. O obreiro sem o Espírito de Deus, ele não é capaz de nada. As trevas começam a ganhar terreno sobre ele. E foi nesta condição que, pelo fato do Espírito do Senhor se retirar de Saul, Deus ter rejeitado Saul, um espírito maligno, com permissão de Deus, começou a atormentar, a atordoar Saul. Veja que aquele homem, ele já não tinha mais a presença do Espírito Santo. E nós vemos que aquele homem ficou atribulado, foi procurado alguém para usar o instrumento, para tocar harpa, para ver se consolava aquele homem. Alguém da corte disse: eu conheço um homem, é filho de Jessé, é varão valoroso, é poderoso, tem belos aspectos. Mas esta não era as maiores virtudes de Davi. A maior virtude de Davi era que Deus era com ele. O Espírito Santo estava agindo na vida dele. Ele estava revestido com o poder do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. E foi nesta caminhada que Davi, ele usou a harpa, e quando ele tocava a harpa, o espírito maligno que estava em Saul, ele então se retirava, e Saul, ele se sentia mais aliviado. Veja que o homem cheio do Espírito Santo, ele é capaz de fazer. Existem coisas extraordinárias que muitas vezes, amados, nós não conseguimos fazer estando na nossa forma natural. É necessário que tenhamos algo sobrenatural na nossa vida, porque é no sobrenatural que nós conseguimos adentrar no terreno do inimigo. É no poder de Deus, é na unção do Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo que nós vamos poder fazer a obra para o Senhor. No ponto de número 3, Deus levanta autoridades. Veja bem, amados, é Deus quem levanta as autoridades, é Deus quem levanta os obreiros, é Deus quem capacita. Veja que Davi, ele não precisou relatar que ele tinha sido ungido rei. Davi, ele continuou na humildade, na simplicidade. Ele continuou em silêncio. Veja que esta postura também agradou Deus. Talvez aí está o segredo, porque Deus, ele ungiu Davi. Davi, ele permaneceu humilde. A humildade, ela precede a honra. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Davi permaneceu humilde. Davi permaneceu em silêncio, não precisou ele tocar trombeta. Porque, amados, muitas vezes nós precipitamos com os nossos lábios, nós precipitamos com as nossas atitudes e às vezes até botamos tudo a perder. Uma das características que agradou a Deus foi a simplicidade, foi a humildade. Ele não precisou se aparecer. Por quê? Porque no tempo certo,
o Senhor ia exaltar. Ele não precisou usar artifícios ou manobras para tomar o reino de Saul, porque quem tinha prometido para ele foi Deus. E é assim, amados, que deve ser a nossa postura. Aquilo que Deus ele tem prometido, aquilo que Deus ele tem reservado ou está preparando, com certeza vai chegar nas nossas mãos, sem que nós precisamos usar manobras ou artifícios humanos para forçar que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Porque muitas vezes, pelas nossas atitudes imprudentes, nós acabamos até mesmo atravessando na frente de Deus, e isto não é agradável para um obreiro. O tópico de número 3 nos diz: Davi, o rei que era guerreiro. Ponto 1. O gigante Golias. Davi agora estava diante de um grande desafio. O gigante Golias. O gigante Golias era um guerreiro experimentado, maduro. Era um homem descendente dos Enaquins, descendente de gigantes. Então ele era um guerreiro de referência entre os filisteus. Os filisteus já tinham invadido Israel, estava em Elá, estava no território do povo judeu, e ali ele estava propondo uma guerra. A proposta de Golias era que apenas enviasse um homem para que pudesse lutar com ele. Quem vencesse ganhava a guerra, os outros ficariam sendo servos. Observe, meus amados, que o insulto de Golias trouxe um grande temor, medo para o arraial do povo de Deus, para o arraial do exército de Deus comandado por Saul. Veja que Saul estava fora do plano de Deus. Golias era um homem gigante, era um homem de uma altura, de um porte físico avantajado. Agora observe que Saul ele foi escolhido pelo povo para ser rei, exatamente pela sua altura, pela sua vantagem que ele tinha sobre os demais homens de Israel, porque a Bíblia diz que dos ombros para cima não tinha ninguém em Israel que se comparava a Saul. E veja que agora ele confronta, ele está diante de uma situação que a sua estatura, que foi sempre colocada em referência, agora não estava valendo nada. Por quê? Porque não é humano, não é a carne, não é a matéria, não é aquilo que é terreno, não é aquilo que é mortal. Porque o diferencial do ser humano é aquilo que está no espiritual, no divino, no celestial. Nesse particular, Saul já estava destituído da presença do Espírito Santo. Por isso ele teve que tolerar os insultos de Golias. Nós vemos que todo aquele silêncio que houve no arraial, todos os dias aparecia ali no lado do exército dos filisteus, Golias, desafiando, humilhando. A Bíblia diz que foi por 40 dias, de manhã e de tarde, ele desafiava, buscava alguém que pudesse lutar com ele. Mas o afastamento do Espírito Santo da vida de Saul fez com que ele tivesse medo, não tivesse graça para enfrentar o gigante, e trazendo também um sentimento de derrota para todo o exército. No ponto 2, Davi, ungido e cheio de fé. Veja só, Davi era jovem, ele estava por volta dos seus 17 anos, não podia ir para a guerra. Segundo
o livro de Números, no capítulo 1, versículo 3, só poderia ir para a guerra homens a partir de 20 anos para cima. E Davi ainda era um adolescente. Portanto, ele apareceu ali com uma providência divina. Ele foi levar alimento para a guerra, para os irmãos que estavam na guerra. E quando Davi ele chega no acampamento do povo hebreu, por ordem do pai, nós vemos ali que estava aquele clima de desolação, de fracasso, de derrota. Mas nós vemos que Davi ele toma conhecimento que aqueles gigantes vinham afrontando Israel por 40 dias. 40 dias, amados. Foi o tempo da humilhação de Saul. Tempo da humilhação do exército. Ninguém tinha coragem, as fileiras não tinham coragem de confrontar. Quem estava ditando as regras da guerra não era mais Saul, não era mais o povo de Deus. Quem estava ditando as regras já era o inimigo. Mas vemos que quando Davi chega, ele propõe a lutar. Ele fica sabendo que o rei, ele dava riquezas, dava a sua filha em casamento. A pior coisa que um pai ele pode fazer é vender a sua filha desta forma e isentar toda a família de tributos. Veja o tamanho do desespero que Saul estava tendo. Mas nós vemos que Davi ele se propõe a lutar contra o gigante. Veja que aqueles 40 dias levou Saul à desilusão. O fato de Davi ele ser aceito com 17 anos, com porte físico em desvantagem, já demonstra o desespero de Saul. Quando Davi ele fala das suas virtudes, daquilo que Deus tinha feito com ele, a forma que ele matou o urso e o leão, então Saul, ele num ato de desespero, ele autoriza Davi ir ter com o gigante. No ponto de número 3, as armas do garoto. Veja que a principal arma que Davi ele usou para enfrentar o gigante foi a fé. No que diz respeito ao confronto físico, isto era inconcebível. No confronto físico havia uma desvantagem muito grande. Veja que Davi ele estava ali sem condição física para confrontar, mas Davi ele tinha uma unção, o poder de Deus estava na vida de Davi. Veja que Deus ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Ele usa as coisas desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Quem era guerreiro era Golias. Quem era ali o homem que tinha um porte físico para a guerra era Golias. E quando então Golias ele vê Davi na sua frente, a Bíblia diz que ele desprezou Davi. Jamais se pode desprezar as coisas pequenas. Porque quando Deus ele quer usar, ele não precisa de coisas grandiosas. Quando o Golias desprezou Davi, dizendo que ele era pequeno, queria dar a ele a carne, as aves do céu, as feras do campo. Veja que Golias, ele não sabia quem era Davi, mas Davi sabia quem era Golias. Tanto que Davi chamou ele de incircunciso. Veja, meus amados, que naquele confronto, Golias ele escarneceu de Davi, amaldiçoou o Deus de Davi. Ali foi o ponto de fracasso de Golias. Então Davi, ele diz para Golias:
Tu vens a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Veja que a arma que Davi utilizava, ela era insignificante diante da arma de Golias. Mas o poder que estava na vida de Davi, a unção sobrenatural que estava na vida de Davi, Golias não conhecia. E foi nesse poder que apenas com uma funda, apenas ali atirando uma pedra, Golias, ele tombou ao chão e Davi, usando a sua própria espada, cortou-lhe a cabeça. Veja, meus amados, no ponto 4, há um contraste entre Golias e Davi. E este diferencial, esse contraste, diz respeito à unção que estava na vida de Davi. Davi, ele estava confiando no Senhor. Golias estava confiando no braço. Davi estava com os olhos postos em Deus, mas Golias estava simplesmente confiando na sua força. E foi com esta prática de vida, de andar na presença do Senhor, de ter a direção de Deus, que Davi, ele pelejou todas as guerras com que ele então pleiteou no tempo do seu reinado. Por quê? Porque Deus estava em sua vida, agindo e pelejando em seu favor. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.